Antes do dilúvio, antes mesmo de Noé construir a arca, houve um homem que caminhou tão perto de Deus que simplesmente desapareceu. Seu nome era Enoque. Mas o que poucos sabem é que ele não foi apenas levado. Ele viu o que nenhum mortal deveria ver. Deus o chamou para registrar segredos que não pertenciam ao nosso tempo, mistérios que nem os anjos ousavam pronunciar em voz alta. Essas revelações se tornaram o que os antigos chamavam de o livro esquecido dos anjos. Enoque não provou a morte. Ele foi arrebatado em corpo e alma, carregado por anjos de fogo até os limites do firmamento. Em seu livro, ele descreveu: "Fui levado entre os ventos e vi as moradas dos santos e os lugares de purificação. Ao atravessar as camadas do céu, ele testemunhou cidades feitas de cristal, rios de fogo dourado e anjos que pareciam relâmpagos vivos. Mas, acima de tudo, ele viu o trono da glória, e a luz era tão intensa que suas palavras se calaram diante do indescritível. Foi ali que o Eterno lhe disse: escreve o que vires, mas sela o que for demasiado santo." Assim nasceu o livro de Enoque, o primeiro testemunho do mundo invisível. Enoque viu o que aconteceu antes da criação do homem. Viu os anjos que desceram à terra e corromperam a humanidade. Viu os espíritos que se rebelaram, os portais do abismo e os nomes daqueles que seriam julgados no fim dos tempos. Mas parte do que ele escreveu foi selada. Deus lhe ordenou esconder certas palavras, porque o mundo ainda não estava pronto para ouvi-las. O livro foi então guardado em 3 fragmentos, entregues aos anjos Miguel, Rafael e Uriel, e escondido nos confins do tempo. Dizem que um desses fragmentos foi entregue a Noé, outro permaneceu no céu, e o terceiro desapareceu entre os homens. Esse terceiro é conhecido como o livro esquecido. Enquanto muitos pensam que Enoque apenas caminhou com Deus, ele também caminhou entre os condenados. Ele foi levado ao vale da escuridão, onde os anjos caídos estavam aprisionados. Ali, as trevas tinham voz, e os gritos que ecoavam não vinham de corpos, mas de almas. Os anjos caídos o reconheceram e suplicaram: intercede por nós, Enoque, pede ao Altíssimo que nos perdoe. E Enoque, movido de compaixão, subiu novamente ao céu com o pedido deles. Mas a resposta foi terrível. Deus disse: esses que caíram viram minha glória e a desprezaram. Não há perdão para os que conheceram a luz e escolheram a sombra. E Enoque escreveu: chorei por eles, porque vi o que o inferno reserva aos rebeldes. Muitos estudiosos tentaram traduzir os fragmentos deixados por Enoque, mas há trechos que simplesmente desaparecem do texto. Alguns dizem que são palavras divinas, que só podem ser lidas por quem tem o espírito desperto. Há relatos de que os anjos guardiões do conhecimento selaram essas palavras com o próprio nome de Deus, para que nenhum homem as corrompesse. Enoque chamou esses trechos de as palavras queimadas. Ele escreveu: há segredos que só o fogo pode guardar. E esses segredos, dizem, falam sobre a segunda queda dos anjos e sobre o retorno dos vigilantes nos dias finais. No livro esquecido, Enoque narra um evento que ainda está no nosso futuro, o dia em que o Filho do Homem julgará os anjos e os reis da terra. Ele viu tronos sendo erguidos no céu, e uma luz indescritível emanando do meio deles. E veio um como Filho do Homem, e a ele foi dado domínio eterno, e todas as nações se curvaram diante dele. Essa visão é um prenúncio do juízo final, onde o mesmo fogo que consome os caídos purificará os justos. Mas Enoque foi avisado: essas palavras ficarão seladas até o tempo do fim. E é por isso que o livro desapareceu, porque seu conteúdo fala do que ainda está por vir. Os anjos revelaram a Enoque que há uma luz dentro da escuridão, um brilho invisível aos olhos humanos, que é a lembrança do Criador em todas as coisas. Essa luz, chamada Shekinah,
É a presença viva de Deus no meio do caos. Ela nunca se apaga. Mesmo nas regiões mais profundas do abismo, ela existe, silenciosa, mas presente. E Enoque entendeu. O mal não é a ausência de Deus, mas a negação de sua luz. Dizem que o livro de Enoque não era apenas um texto escrito, ele falava. Cada página viva ardia com fogo celestial. As palavras brilhavam e a voz do próprio Espírito ecoava nelas. Era como se cada frase tivesse consciência, como se o livro fosse o eco do céu na terra. Mas quando o dilúvio veio, o livro foi escondido novamente. Os anjos o selaram com o nome do Eterno e o lançaram em um lugar onde o homem jamais poderia encontrá-lo, até que chegasse o tempo do fim. Nos últimos séculos, fragmentos do livro foram encontrados na Etiópia, em cavernas, ruínas e templos esquecidos. Mas nenhum deles está completo. Os trechos que restam falam de reinos invisíveis, dos 7 céus, dos portais do vento, dos anjos da chuva e do trovão. Mas há um verso que se destaca, um aviso direto aos filhos dos homens. No fim dos dias, quando a iniquidade encher a terra, os selos serão quebrados e o conhecimento dos céus será revelado novamente. O que aconteceria se o livro esquecido fosse encontrado hoje? As palavras de Enoque voltariam a ecoar? O que elas revelariam sobre os anjos, o abismo e o destino final das almas? Talvez por isso ele tenha sido escondido, porque a sua leitura poderia despertar o que ainda dorme. E talvez, quando o som da última trombeta ecoar, o próprio Enoque retorne, trazendo o livro em mãos para anunciar o julgamento final. Porque no silêncio entre os mundos há uma voz que ainda chama. O livro dos anjos será aberto e o fogo trará a verdade à luz. E quando isso acontecer, a humanidade entenderá o que Deus mostrou a Enoque, que o céu não é apenas um lugar, é uma memória viva, e cada palavra selada é uma promessa que um dia será cumprida. Se você gostou de desvendar esses mistérios conosco, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas revelações.